Olá, seja muito bem-vindo ao blog e ao canal do professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos trabalhar com o SolidWorks. O desenho da aula de hoje é esta polia e dividi ela em três vistas para melhor entendimento. Esta polia ela está dividida aqui em canais, perdão, em V, e esses canais em V, que você pode observar aqui, tem 34 graus de abertura. Tá? O que eu fiz aqui para vocês? Determinei que esse início da polia ela tem uma inclinação de 17, que é a metade de 34. Então, o primeiro ponto você vai ter 17 graus e você repete os 34 graus aqui, 34 graus nessa posição, para que você consiga determinar a posição dos canais da polia. Cada início e fim de canal tem uma definição de comprimento. Aqui você tem 4, no meio você tem 3, aqui você tem 4. Isso se repete no lado menor da polia. O lado maior da polia ele tem 140 de diâmetro e o lado menor desta polia tem 90 de diâmetro. Então aqui você tem 11,95 de profundidade e a distância de 13 de abertura aqui no final do ângulo de 34. Então, o 13 se repete tanto aqui e quanto nessas duas da menor. Então, você tem 78 de comprimento total desta polia, né? Dessa altura dessa polia, e 37, que é a metade de 78 aqui para você poder fazer aqui o posicionamento, né? Ele não chega a ser a metade, né? O 37 não é a metade desse 78, ele é a metade, ele na verdade é assim. Você tem 37 aqui e você tem uma repetição aqui. O que muda na polia seria esta alturazinha aqui, que é a sobra, tá? Seria para receber aqui embaixo ó, a altura de 4, o diâmetro de 38 e um raio de 3. Seria esse detalhe do raio aqui da polia. Tem um rasgo de chaveta dentro desse furo, né? E esse rasgo tem 4 de largura, 12,20 da sua altura em relação ao centro do furo, e o furo tem raio 10 que resulta no diâmetro aqui de 20. Tem um detalhe na parte de trás da polia que seria um rebaixo. Esse rebaixo ele é circular, tem 70 de diâmetro, tem um raio de 5 aqui embaixo e 10 de profundidade. Agora, você tem o seguinte, vamos começar a desenhar essa polia pensando sempre no que? No contorno. Você tem que fazer o contorno onde o cursor está passando ali. Ó. Então, você fazer o contorno da polia, vai revolucionar em função de uma linha de centro que a gente vai construir. Essa linha de centro vai ter aqui a 78. Tá? A gente vai construir o contorno dessa polia, lembrando da profundidade, da largura, do ângulo de 34 e respeitando essas medidas de 4, 3 e 4, tá? Esse ângulo de 17. Então a gente vai fazer exatamente metade da polia, daqui para cima, onde o cursor está, da linha de centro da polia para cima. A gente vai fazer o contorno, depois a gente usa a revolução para criar um sólido, né? E esses contornos que a gente construiu vai gerar a geometria desta polia. Então aqui no SolidWorks, né, a gente vai pegar um plano frontal, um esboço nesse plano, pegar uma linha de centro em função da origem desse plano frontal. A gente vai fazer um esboço aí. Vamos dimensioná-lo. Essa linha aqui vai ter aquele 78 de comprimento, né? Vou posicionar isso aqui com 37. Deixar a minha origem nesta condição de 37. Aqui é a minha origem, né? Em função do 78, que é o comprimento total. E vou construir um contorno semelhante àquilo que eu tenho, para depois usar a dimensão inteligente para fazer o ajuste dessas linhas aí. Então, vou construir aqui ó, um esboço semelhante àquele que já existe. Deixa eu finalizar aqui. Então, isso aqui ó, é semelhante, né, ao que ocorre aqui na parte de cima. Então, fiz ali uma construção semelhante. Agora, eu vou vir aqui ó, sem nenhuma função ativa, né? Eu clico aqui nessa linha, pressiono Ctrl no teclado, clico na próxima, vai ficar azul claro, ó, as três ficaram selecionadas, ficou na cor azul claro. O que eu faço? Venho aqui do lado esquerdo aqui, ó, e clico em colinear. Quando você clica em colinear, isso aqui vai ficar alinhado igualmente. Então elas vão respeitar as mesmas dimensões. Quando você vir aqui em dimensão inteligente, ó, você clicar nessa linha, clicar na origem e determinar que isso aqui vale metade de 140, ou seja, não fazendo metade da peça, vale 70 de altura. Então você vem aqui e digita 70. Perceba que todas as linhas vão deslocar juntos. Ok. Todas deslocam juntos, porque você determinou que isso é colinear. Agora você pode fazer o seguinte, ó. Sai da dimensão inteligente.
clica nessa linha, pressiona Ctrl, clica na próxima. As duas ficaram selecionadas, ficaram azul claro. Deixa aqui também colinear. Agora, quando você determinar aqui essa profundidade que o desenho fala, aqui ó, de 11,95, as duas vão respeitar. Então clica aqui, 11,95. As duas respeitam. Agora você tem que determinar essas distâncias de 4, 3 e 4, que é o que o desenho pede aqui na parte de baixo, ó, 4, 3 e 4. Então você vem aqui, determina que isso é 4, determina que isso é 3 e determina que isso aqui é 4. Aquele ângulo que você tem aqui, ó, de 34 graus e esse de 17 para começar, você determina também. O 17 é mais tranquilo, ele facilita a construção. Então você clica aqui e ele abre um ângulo de 17. O próximo passo é determinar o 34. Então você determina 34. Nessa parte aqui precisa de um ângulo 34, ele se repete. Para você finalizar, isso aqui também tem que ter 34. Ele vai dar o quê? Vai dar uma sobreposição, então ele já está correto. Então você tem 34, 34, 17. Aqui, se você clicar, ó, vai dar 17 graus. Essas duas linhas aqui, ó, dimensão inteligente. Clica nessas duas linhas, vai dar 17. Então vai dar sobreposição. O que você precisa agora? O que falta no seu desenho, né? Ele falta o quê? A distância deste ponto até esse ponto, que seria 13. Seria esta dimensão de 13 aqui. Então você vai lá, clica nesse ponto, clica nesse, com dimensão inteligente ativado, ele tem que dar uma abertura final aí de 13. Então você está com o seu desenho praticamente definido. E repete o 13 aqui. Quando que você tem uma definição do seu desenho, né? Todas as cotas e todas as linhas estão pretas. Você definiu tudo o seu desenho, né? Você tem as distâncias, alturas, ângulos, tudo definido. Se isso aqui é igual, né? Vamos voltar ao nosso desenho. Se essa parte da polia é igual a essa, o que muda somente é o diâmetro de 90, que é a posição, enquanto que a outra é 140, então você pode copiar esse perfil, porque ele é igual. As distâncias são iguais, ó, 4, 3 e 4, aqui é 4, 3 e 4, o que muda é a posição em relação ao centro. Então vamos copiar isso aí? Então você vai lá, dimensão inteligente você dá ESC, ele sai, né? Você faz o seguinte, ó, você clica na linha, pressiona Ctrl e seleciona as outras, ó. Clica e seleciona. Então ele ficou tudo selecionadinho. Então todas são azul claro. Então você pode copiar. Então você vem aqui, ó, do ladinho de mover entidades, clica do ladinho aqui, copiar entidades. Copiar em função de um ponto, tá vendo essa partezinha aqui, ó? De para. Então em função de um ponto. Então tem que estar azul claro aqui. Então qual ponto que é? Esse ponto aqui, ó. Então você clica nesse ponto, ó. Ou seja, todas as linhas que você selecionou vêm junto. Então você pode fazer o seguinte, ó, clicar aqui, ó. Quando você clicar aqui, ele permite que você copie mais vezes, mas você não precisa só de uma, né? Então você copiou ali. O que você tem que fazer agora? Clicar nessa linha, clicar nessa e clicar nessa. Você observa que elas são colineares. Já são colineares. Então, quando você determina colinearidade delas, quando você vir aqui no seu desenho e determinar metade de 90 em função do centro, que vai dar 45, né? Vai dar um diâmetro de 90 no resultado, dimensão inteligente. Clica nessa linha, em função da origem, é a metade de 90, que é 45, todas se movimentam igualmente, porque elas são colineares, ok? Agora, você tem que fazer o seguinte, você tem que determinar o restante do desenho. O que você tem que fazer aqui? Ó? Você tem que dar um OK, pegar a linha, construir uma linha até aqui, pegar a referência, olha, ele dá uma referência para você nessa linha, tá vendo? Ó? Você pega a referência dela e clica aqui. Se você cotar isso aí agora, você vai vir aqui, ó, você vai ver que você tem 4 de altura, 38 de diâmetro, que você vai dar metade disso, vai dar 19, né? E um raiozinho de 3 que você vai ter que construir. Então, vamos cotar isso aqui, ó, ele tem que ter 4 aqui. Correto, vai dar uma sobreposição de cotas, por quê? Porque existe um comprimento total. Todas as distâncias estão cotadas, então essa distância de 4 é desnecessária. Então, mas a altura não. A altura aqui, ó, quando você cotar com dimensão inteligente, ele tem que estar 19, que é metade de 38. Agora você tem que fazer esse raio. Vou dar OK, pega aqui, ó, Fillet, um raio aqui de 3, ó, digita 3 nessa posição aqui e clica aqui, ó, ele faz um raio de 3, você dá OK.
Agora você está com o seu desenho praticamente definido. Você pode fazer aqui o seguinte, determinar, deixa eu dar um OK aqui para sair do fillet. Aqui você tem todas as condições. Vou tirar esse comprimento daqui, de 78. Vou determinar uma dimensão daqui até aqui. Vai dar 37 também. Ah não, ele vai repetir. Deixa eu clicar nesse ponto aqui. Clicar aqui na origem. Isso aqui eu vou deixar na vertical. Ah, ele já está na... já tinha obedecido os 37. Vou dar um Ctrl Z aqui, vou deixar aquela... vou deixar essa cota de 78 mesmo. Vou aproveitar para fazer este perfil aqui, ó. Então linha. Clico nessa linha. Desloco, clico e clico aqui embaixo. Vamos observar de onde veio isso. Seria esse detalhe de diâmetro de 70. Então você tem aqui uma linha de centro. 70 vai dar 35 de altura, que é metade de 70. Profundidade é 10 e o raio de 5 que a gente vai ter que construir. Então você tem lá, daqui até a minha origem, eu tenho 35. 10 de profundidade. Vou ter que aparar esta linha. Porque ela vai ficar vazada, né? Vou dar um OK. Vou fazer aqui o fillet. Clico no fillet. Esse fillet tem 5. Deixo aqui com raio 5. E dou OK. Agora essa dimensão de 37 ela ficou no vazio. Então eu tenho que apagar ela. Vou dar OK primeiro aqui. Vou apagar essa aqui. Apagar essa de 78. Vou dimensionar daqui dessa linha até a minha origem. Agora tem 37. Vou dimensionar daqui até aqui. Tenho 41. Deixa eu ver o comprimento total. 78. Vai dar sobreposição. Essa cota aqui com 4. Vou determinar aqui. Vamos ver se ele vai aceitar. Não aceita também. Já existe a de 41. Vamos ver essa cota de 17 aqui. A cota 17 ele aceitou. Então a única coisa que faltava no nosso desenho era determinar a posição de 17, coisa que desse lado tinha, onde eu estou clicando aqui, ó, ficou azul, né? E desse lado não havia. Então cliquei ali. Aqui, como não existe linha, né? Aqui existe só a auxiliar da 37 graus, tá vendo? Então se eu tirar essa linha de 37 daqui e tirar essa de 10, ó, ele não existe linha. Fica o perfil, né? Vazio, né? E enquanto que essa linha aqui é aquela primeira linha de centro que a gente construiu. Então esse perfil fica vazado, esse perfil fica cheio, né? Temos o nosso desenho totalmente definido. Nenhuma cota e nenhuma linha azul. Agora a gente vai ter que fazer então somente a revolução. Então você vem aqui ó, em recursos, né? Ressalto base revolucionado. Ele vai estar aberto por causa da linha de centro aqui embaixo. Sim. Ele vai revolucionar em torno daquela linha de centro. Vai ficar uma revolução, tá vendo? Você dá OK. Feito isso, né? Você tem um sólido, né? Vou dar um Ctrl 8 aqui. Tá vendo? A sua polia está definida, tá? Todos os ângulos definidos. Tá vendo aquele detalhe de 70? Ele recebe um raio ali. Agora fica bom para você enxergar. Aqui nessa face, você clicar nela e pegar um esboço, vai dar Ctrl 8 para deixar normal à vista, e você tem que trabalhar aqui o quê? Trabalhar esse diâmetro, que vai ser o furo da peça, com o rasgo de chaveta, né? Vai ser 4, 12, 20 em função do centro e raio 10. Então você pega lá um diâmetro, abre, faz um diâmetro, OK. Você cota esse diâmetro aqui, que ele é raio 10, então vai dar um diâmetro de 20. Agora você pega aqui, ó, retângulo central, clica nesse ponto aqui do quadrante, ó, você aproximou, ele fica laranjinha. Clica ali e dá OK. Não cota, tá? Você não vai cotar. Você vai clicar aqui, ó, no centro do retângulo, pressiona Ctrl, clica na origem.
que a origem é o centro também aqui desse círculo. E deixa isso aqui, ó, na horizontal. Tá? Então ele não vai sair da posição mais. Pega a dimensão inteligente, clica aqui e fala que isso vale 4. E determina que isso aqui, ó, vale 12,20. Então agora você pode dar OK e aparar a entidade, aquilo que está sobrando do seu retângulo aí. Então você pode aparar aquilo que está sobrando, inclusive a linha do círculo aqui. Se ele deu essa condição aqui, é que porque ele está precisando que você corte essa altura, 2,40. Então ele acaba ficando correto agora a construção desse rasgo de chaveta em função do furo. Então ele não fica faltando nenhuma cota de posição. Agora você vai fazer o seguinte, clica na área gráfica, dá um Ctrl 7. Isso aqui você vai fazer um corte lá no recurso. Então corte extrudado. Perceba que ele tem uma profundidade pequena, porque ele é um furo cego, né? Você quer que ele seja passante. Se ele é passante, quando você girar, ele vai passar totalmente ali na peça. Então você dá no comprimento total. Dá um OK. Você tem aqui a sua polia construída, um furo passante ali do rasgo, né? Vou dar um Ctrl 7. O que você pode fazer aqui é o seguinte: como enxergar essa polia em corte para você enxergar melhor o perfil interno. Então você vem aqui em revolução, clica no recurso da revolução, tá vendo? Editar esse recurso. Aqui você pode inverter o lado da revolução. Tá vendo essa setinha aqui? Ela determina o lado que foi revolucionado. Tá vendo aqui, ó, sentido anti-horário. Se você clicar nesse botãozinho aqui, ó, ele vai ficar horário. Então você pode vir aqui, ó, e em vez de 360, digitar 270 graus. Então você vai tirar 1/4 da extrusão que você fez, uma quarta parte. Ou seja, quando você dá OK, ó, ele vai ficar assim. Você tirou 1/4 da sua revolução, ou seja, uma quarta parte. Se dividir em 4 partes, você tirou uma. Ficou aqui 3/4 da sua revolução, ou seja, 270 graus. Você dá um Ctrl 7, você vai ver que a sua peça ficou assim. Dá um Ctrl 8, esse é o perfil que você construiu, né? Dá para você enxergar melhor os detalhes da sua peça. Ok, pessoal? Esse é o exemplo da aula de hoje. Um forte abraço, até a próxima aula e continue estudando os exemplos.